tarde, galera. Vamos então agora nos acostumar a esse novo método, essa nova metodologia de nos encontrarmos, de nos falarmos. Então, nessa primeira semana das nossas aulas remotas, eu vou passar para vocês o PowerPoint com reflexão, vou explicar ele agora e algumas questões para vocês responderem até na próxima semana. Tá? Sempre de uma semana para outra vai ser pedido as atividades para vocês. Tá legal? Então, filosofia, né? Nós já tínhamos começado algumas coisas no início de março. Filosofia, filo, amigo, Sofia, sabedoria. A intenção da filosofia sempre é usar a racionalidade, para as pessoas pensarem, agirem de forma mais racional, menos emotiva, menos pragmática, como é na religião. Então, principalmente trabalhar o meu eu, a minha filosofia de vida. Ninguém nasce pronto, ninguém nasce assim como estamos hoje. Ninguém fica um adulto de sucesso, fracassado ou deprimido, ou alguém com elevada autoestima. Isso tudo são escolhas que nós fazemos, são hábitos. Ninguém nasce com facilidade em falar. A gente vai treinando nisso, se torna um hábito falar. Ninguém nasce um bom leitor, há um hábito de leitura. E aí nós vamos nos moldando, nos transformando. E uma pessoa sadia, filosoficamente, com uma filosofia de vida saudável, ela vai ser uma pessoa que vai coletivamente depois contribuir para uma sociedade melhor. Então, nesse primeiro momento, é a minha filosofia. O eu protagonista do meu sucesso. Eu sou responsável por 90% pelo meu sucesso. Não importa o que a vida está fazendo com minhas dificuldades que trouxeram, importa o que eu vou fazer, quais os aprendizados que eu vou tirar para a minha vida dessas dificuldades que surgiram para mim. Então, eu sou o protagonista do meu sucesso, ou também do meu fracasso, depende de como eu vou pensar. Não adianta culpar a escola, o professor, o emprego, o pai, a mãe, as minhas condições, o meu coitadismo. Não, eu sou o protagonista do meu sucesso. Essa é a filosofia de vida. Eu quero, eu desejo, então eu vou buscar isso, eu vou conseguir. Conduzir então a minha vida de forma mais consciente, de forma mais racional. Pensar antes de agir, né? Não de forma emocional, forma emotiva, forma rancorosa, forma religiosa. Eu tenho que pensar de forma mais consciente. 5 características essenciais então para eu ser essa pessoa com uma filosofia de sucesso, alguém que vai ter sucesso na sua vida, são as seguintes. Primeira, construir uma maior autoconfiança. Tá? Eu tenho que ter autoconfiança. Se eu não acreditar em mim, quem vai acreditar? Eu tenho que buscar as coisas boas em mim, as coisas positivas e vender isso também. Não basta apenas ser, tem que parecer ser, tá? Então, somente uma pessoa te impede de ser autoconfiante. Tu mesmo, eu mesmo. Eu, quando começo com o meu coitadismo, com as minhas fraquezas, eu me impeço de ser alguém confiante. Eu que produzo isso em mim. Não é o outro. O outro faz aquilo que eu deixo fazer comigo. Então, eu tenho que ser autoconfiante. Só eu posso posso ter uma atitude que vai me prejudicar. Ter coragem não depende do que está à sua volta, depende de ti, de tua atitude, de como tu enfrenta os problemas. Tem gente que agigantesca os problemas e tem gente que minimiza os problemas. Quem minimiza os problemas vai ter mais sucesso na vida, vai ter mais chances de ser alguém autoconfiante. Pensamentos podem lhe dar coragem ou temor, depende de como tu enfrenta, né? Esse problema é muito forte, eu não consigo, ou tu consegue superar essas dificuldades e ir adiante, tá? Se tu pensares que vai dar certo, tu tem razão, mas se tu pensares que vai dar errado, também tu tem razão, tu sempre tem razão. Então, se tu pensar positivamente, eu vou conseguir, eu vou superar essas dificuldades, tu tem razão. Se tu disser assim, eu não consigo, isso é maior que eu sou fraco, então tu também tem razão. Isso depende de ti, é hábito, tu que vai construir essa tua autoconfiança. Segundo passo, então, para a filosofia de sucesso, melhorar suas atividades de comunicação, se comunicar com o outro, tá? Ser uma pessoa agradável. A gente tem preocupação em ser sempre estar sempre correto, sempre certo, eu tenho razão. Não, tente ser uma pessoa mais agradável. Não queira ter razão. É muito melhor ser mais agradável e tentar conquistar as pessoas de forma agradável do que sempre ter razão, ser prepotente. Tu não consegue conviver com as pessoas, vai ter dificuldade no emprego, nas relações afetivas. Chamar os outros pelo nome é muito importante, né? Conhecer outros, mostrar que o outro é importante para ti. Quando tu chama a pessoa pelo nome, tu está dando importância para ela. Fazer a outra pessoa sentir-se importante, ouvi-la, deixar ela falar, valorizar o que ela está pensando. Isso vai te trazer amigos no trabalho, relações pessoais mais atrativas para ti.
Ó, nós temos dois ouvidos para escutar mais do que falar. Então, escutar os outros, valorizar o que os outros têm a dizer, né? Olhar nos olhos das pessoas com sinceridade. Isso passa para elas sinceridade, segurança, né? Ser gentil e demonstrar interesse pelas pessoas. São alguns hábitos que a gente está perdendo. Gentileza, principalmente educação. Todo mundo é grosso, todo mundo ofende, todo mundo faz bullying. E isso está trazendo problemas para a nossa filosofia de vida. Fortalecer as minhas habilidades de relações humanas, de relações com as pessoas. Massagear o ego das outras pessoas. O que é massagear o ego? Elogiar. A gente perdeu essa sensibilidade de elogiar o outro pelo trabalho, pelo cabelo que está bonito, pelo discurso que fez, pela ação que teve com os colegas na sala de aula, ou pelo que faz pela sua família. A gente tem que elogiar as pessoas, né? Valorizar essas pessoas. Demonstrar gratidão, agradecer, né? Dar bom dia, ter bons hábitos, dar bom dia, boa tarde, pedir com gentileza, por favor, com licença, ser grato para as pessoas. A gente está perdendo isso, acho que a obrigação dos outros fazer alguma coisa para mim não é obrigação, né? E descobrir e evoluir os potenciais das pessoas, fazer com que as pessoas se sintam valorizadas, se sintam bem quando estão ao meu lado, né? O quarto ponto para uma filosofia de sucesso minha pessoal, desenvolver habilidades de liderança. Eu sou a imagem do que eu quero para mim. Então, se eu estou sempre resmungando, reclamando, estou sempre lá envolvido em coisas ruins e confusão, é uma imagem que eu vou criar para mim. Se eu sempre sou uma pessoa mentirosa, as pessoas vão olhar para mim e ver isso. Né? Então, eu tenho que criar uma imagem que eu quero para mim, de uma pessoa gentil, uma pessoa educada, uma pessoa que procura sempre fazer o melhor. Isso eu tenho que criar, não é o outro que vai criar pra mim. Eu não sou uma pessoa que fica procrastinando, eu não fico dando desculpas, eu sempre vou tentar idealizar as coisas, fazer as coisas. Pode ser difícil, pode demorar, mas eu não fico dando desculpas. Dar desculpa qualquer um faz, o diferente é aquele que realiza as coisas. Focar muito no presente, no dia de hoje. O passado já foi, aprendi com ele, mas hoje, é por isso que a gente tem o nome de presente, a gente vive bem hoje e o futuro é incerto ainda. Então, não pensa nas coisas ruins, negativas, aprende com elas e foca no hoje, para hoje ser melhor do que ontem, porque o amanhã tu não sabe ainda. Tem uma tese que 95% dos problemas, eles não se tornam problemas. A gente já faz eles se tornar problema antes dele existir. Então, não cria o problema antes dele existir. Existia uma vez uma pessoa que foram ver a igreja para casar e aí discutiram qual seria a cor do tapete, que ele entrar, a noiva queria vermelho e o noivo queria azul. E aí começaram a brigar e não casaram. Ou seja, criaram um problema antes dele existir. 95% dos problemas eles não existiriam se a gente não fomentasse eles antes, se a gente não desse asas para eles, não criasse esses problemas antes. Descansar antes de se cansar é uma frase bem interessante, né? Seja uma pessoa leve, tranquila, já tem problemas suficientes, não fique criando os problemas e se torne uma pessoa pesada, cansada, né? Na conversa com as pessoas, saiba dizer não generosamente. Nunca é bom ouvir não. As pessoas, eu não tenho problema em ouvir não. Ninguém gosta de ouvir não. Então seja uma pessoa que sabe dizer isso de uma forma mais cautelosa, mais gentil, amável, né? Procurar fazer uma tarefa de cada vez, fazer bem feito aquilo que tem que fazer. Faça aquilo naquele momento, depois passa para outra tarefa que tem que fazer, né? E, gente, assim, ó, não adianta alguém te guindar, te colocar no topo da montanha. A felicidade está no caminho. A felicidade não é a chegada, a felicidade é o caminhar. Como eu cheguei lá, as dificuldades que eu superei, os amigos que eu fiz, isso é felicidade. Estar no topo, se alguém te colocar lá, não tem mérito nenhum. Não tem nenhuma função agradável para ti, de construção para ti. A felicidade não é um lugar de chegada, é a caminhada até lá. É como eu vou chegar até lá. Isso que é importante. E não acredite em sorte e azar, né? Aqui tem a próxima tela vai falar de uma historinha sobre um vendedor que foi para um local, né? Para vender sapatos. Aqui saiu aqui do Brasil, por exemplo, representando uma loja de sapato, uma fábrica de calçados, e foi para um local onde as pessoas chegou lá, as pessoas só tinham a cultura de usar sandálias, elas não usavam sapato. Ele disse, meu Deus, vou voltar hoje mesmo, não adianta nada vir para cá porque aqui ninguém usa sapato. Uma semana depois, a mesma empresa mandou outro representante. E aí, ele chegou lá e disse, nossa, vamos abrir logo aqui 2 filiais nesse lugar.
Porque aqui ninguém tem sapato ainda. Então, o outro deu azar e foi num lugar onde ninguém... Não, a maneira como eu vejo as coisas, eu vi de outra forma. Eu cheguei a oportunidade naquilo e não reclamação. E a mesma história do copo meio cheio e meio vazio, né? Tem pessoas que só enxergam o copo meio vazio. E tem outros, não, já está meio cheio. Ver as coisas do lado positivo, tá? E isso tudo que eu estou falando para vocês não é só filosofia, claro, é filosofia, é hábitos, mas esses hábitos eles são respaldados biologicamente, porque nós temos no nosso cérebro algo chamado, nos nossos neurônios, o hipotálamo. O hipotálamo ele vai, é aquilo que produz em nós uma substância que vai dar prazer, vai gerar alegria, né? Que é a serotonina. A serotonina, a gente produz, ela é o elemento, a substância do nosso corpo que produz sensações agradáveis. Mas a gente tem que buscar isso, fazer o nosso corpo produzir isso. Por que as pessoas que têm depressão, quando tomam remédio, é a base de serotonina? Se tu for olhar lá na bula, é a base de serotonina. Por quê? Porque o corpo não está produzindo mais. Nosso corpo está preparado para produzir isso, para produzir sensações de alegria, de prazer. Então, condutas S. Para eu ter sensações boas na minha vida, eu tenho que ter condutas S. Para o meu corpo produzir sensações boas, serotonina, que vai me dar sensações boas, eu tenho que ter essas condutas S, que é saborear, me alimentar bem, saber viver em silêncio, falar menos do que ouvir, né? Aqui tem a questão do suor. Suor é praticar atividades físicas. Se eu não fizer atividades físicas, meu corpo vai ficar atrofiado, eu vou ter mais peso, eu vou ter mais dificuldades, eu vou ficar mais ranziza. Então, o suor, ou seja, fazer atividade física é essencial para o meu corpo produzir essa serotonina, né? Esse elemento natural que me faz ser feliz. O corpo produz a minha felicidade, se eu usar bem o que eu tenho que fazer. Sabedoria, então ler bons livros, estudar, ir ao cinema, viajar, buscar sabedoria. Sexo, sexualidade. Ninguém nasceu para viver sozinho, ninguém é feliz sozinho, eu preciso do outro. Então a sexualidade, a paixão, o desejo, isso também é algo essencial. A pessoa que vive isolada sozinha, que não trabalha sua sexualidade, também é uma pessoa que é menos feliz. Serenidade, ser uma pessoa serena, mais tranquila, né? E sono, dormir bem. O sono, a pessoa que não dorme bem, ela vai ser uma pessoa irritada no outro dia, vai ser uma pessoa explosiva no outro dia. Eu preciso ter essas condutas essas para o meu corpo produzir isso naturalmente. E pessoas que têm condutas essas têm atitudes A, elas são amorosas, são animadas, são amigas, elas têm apreço às pessoas, são apreciadas, elas se aproximam das pessoas, elas são atenciosas. Então aquelas condutas essas de saúde, sono, suor, sexualidade, elas produzem amor, ânimo, amizade, aproximação e atenção. Ao contrário, quando eu não faço as atitudes A lá, as condutas da serotonina, meu corpo vai produzir cortisol, que é o contrário da serotonina. Ressentimento, eu sou uma pessoa que vai produzir raiva, repressão, sou uma pessoa que está sempre xingando, brigando, sou uma pessoa resistente, nunca nada está bom, sou uma pessoa rancorosa, né, e ressentida. E essas condutas R's do cortisol, elas produzem na gente atitudes D, que são de desânimo, depressão, desilusão, displicência, sou uma pessoa displicente, tanto faz, tanto fez. Uma pessoa desesperada que vai chegar à depressão, vai ter que tomar remédios. Então, isso, gente, vocês podem pesquisar aí, não adianta mais mentir para vocês, isso é o nosso corpo produzindo, através da nossa mente, nos nossos neurônios, né, algo saudável para nós ou algo destrutivo para nós. Isso é uma questão de hábito, eu que vou decidir. Se eu vou fazer, se eu vou dormir 8 horas por dia, se eu vou me alimentar bem, se eu vou ter suor, se eu vou suar, se eu vou fazer exercícios físicos, são opções minhas, é minha filosofia de vida. Eu posso ser um sedentário, não fazer nada e aí vou ter atitudes que vão me levar a desânimo, depressão, desilusão e assim por diante. Tá? Então, filosofia de vida, eu tenho que ser uma pessoa melhor para mim mesmo, para colaborar para uma sociedade mais saudável, uma sociedade melhor. Então, a primeira coisa que a filosofia trabalha é eu sou o protagonista da minha vida, eu tenho que estar de bem para que eu possa ser um ser que contribua
para o coletivo, certo? Então eu vou passar umas perguntinhas para vocês refletirem sobre isso aí que eu estou passando para vocês. Vai ter o link, vocês vão entrar no link e vão assistir esse vídeo aí no YouTube, certo? Até a próxima!